pode fazer algo por nós. Entenda uma coisa: se você não fizer nada por nós, eu tenho certeza que Deus vai mandar outro socorro para nós. Glória a Deus. Mardoqueu tinha certeza e confiança em Deus, irmãos, que mesmo que se Esther não fosse até o rei, Deus iria de alguma forma trazer socorro para o povo judeu. E é isso que a gente precisa ter, irmãos. Talvez a gente vê a possível solução como um determinado caminho, mas se aquele caminho se fecha, a gente fala assim: e agora? E agora nada, irmãos. Deus pode fazer um novo caminho, Deus pode fazer uma nova coisa. E Mardoqueu, ele confia nisso. Olha, ainda que você, Esther, não vá até lá, eu quero te dizer, Deus vai agir de outra forma, mas vai nos dar o livramento. Deus vai agir de outro modo, operando em nosso favor. E é nisso que nós precisamos confiar, irmãos. Se não é por esse caminho, Deus tem outro caminho melhor, glória a Deus. Mas que Ele vai agir com providência e vai trazer o socorro que nós precisamos, sim, Ele vai. E aí ele diz o que para Esther? Seguinte, não esquece que se você está aí, foi porque Deus te colocou, glória a Deus. E se Deus te colocou para você estar aí, Deus pode te usar aí também, glória a Deus. Entenda, Deus, Ele quer nos usar diante das crises e dos problemas, irmãos. Às vezes a gente só fica esperando a solução. E agora, Senhor, o que eu devo fazer? Não, mas às vezes o Senhor quer que você haja, que o Senhor quer te usar diante dessa crise, diante desse momento, para você trazer paz, para você trazer consolo, para você trazer esperança. E qual que é a resposta de Esther? Irmãos, a resposta dela é maravilhosa. Avisa lá, pode avisar ele, para eles entrarem em jejum durante 3 dias, que eu vou para a presença do rei. Porque não podia, irmãos, ir na presença do rei sem ser comunicado. E Esther falou que já havia semanas que ela não havia estado na presença do rei, mas ela ia colocar o risco da vida dela. Falou assim: olha, eu vou arriscar a minha vida. Para o quê? Para que o livramento de Deus possa vir sobre vocês. Então, irmão, ela mostra outra situação aqui. Pode ler, irmão. Versículo 16, irmão Augusto. Pode ler o versículo 16. A resposta de Esther: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais, nem por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. E talvez pereço, isso mesmo. Então ela coloca aqui a disposição e ela mostra outra arma poderosa, irmão, é jejuar. A gente já falou isso lá em Josafá e a gente volta a destacar aqui de novo. Acho que Jesus está cobrando algo de nós, né? Aleluia. Então você não tem mão na minha barriga, eu estou precisando, né, irmão? Glória a Deus. É brincadeira. Mas o jejum, irmãos, ele é uma arma na mão do crente. Se ele souber usar diante do Senhor, Deus, ele age poderosamente. É por isso que eu disse, irmão, jejum não é uma troca com Deus, não, mas é você está fazendo o quê? Você está fazendo um sacrifício espiritual diante do Senhor, porque não é só a carne que você tem que sacrificar, você tem que sacrificar a sua alma. Você lembra quando eu falei sobre o povo de Nínive, que jejuou todo mundo? E aí, irmãos, essa semana, lendo o Evangelho de Lucas, eu recordei quando Jesus começa a falar das cidades daquela época, e Jesus fala assim: olha, eu vou falar para vocês que Nínive, no juízo, vai julgar vocês, porque Nínive se arrependeu dos seus pecados. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está confirmando que aquele povo foi alcançado pela graça de Deus. Por quê? Porque eles se humilharam em jejum, pedindo: Deus, não destrói, glória a Deus, não destrói a nossa cidade, não destrói as nossas vidas. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e Deus teve misericórdia por causa do jejum daquele povo de Nínive. Então você vê o poder que há no jejum, e a gente vê o poder que há aqui no jejum. Por quê? Porque Esther se compromete: olha, eu vou lá na presença do rei. Irmãos, aí aqui eu vejo algo interessante. Quando a gente está
primeiro, na presença do Rei dos Reis, não há rei nenhum da terra que a gente não pode estar diante dele. Esther já estava na presença do Rei dos Reis, em jejum, em humilhação, não somente ela, mas todo o povo judeu. E qual foi a situação? A situação foi favorável diante dela. A Bíblia diz que quando ela passou na frente do rei, o rei se compadece e diz aqui: vem aqui, Esther, vem aqui falar comigo. Ela vai lá e fala com o rei, e o rei fala: o que você quer? E a Esther fala assim: rei, eu queria um jantar. Um jantar, sim. Eu queria um jantar entre eu, o senhor e Amã. E o rei tá bom. E aí eles vão para um jantar, irmãos. Olha só o trabalhar de Deus. E a gente vê aqui outra situação que a gente aprende aqui: a não precipitação de Esther. A Esther marca um primeiro jantar, só que nesse primeiro jantar é só tranquilo, comendo, sorrindo, conversando, a Amã se sentindo importante. Estou jantando com o rei, com a rainha. E ela não se precipitou nesse primeiro jantar em fazer o quê? Em fazer o pedido que ela precisava em favor do seu povo. Mas a Bíblia diz que terminou o jantar, o rei pergunta para ela, falou assim: não, deixa para uma próxima. E vai marcar um novo jantar com o rei. Só que durante esse tempo, aleluia, acontece algo interessante, que a gente não está no destaque da nossa sessão, mas eu quero lembrar aqui os irmãos da história de Esther, que de um jantar para outro acontece algo interessante, que foi o quê? Foi o rei ler as crônicas e ver que Mardoqueu tinha livrado ele da morte. 2 soldados queriam tirar a vida do rei, e Mardoqueu se antecipa, e ao se antecipar, o rei é livre da morte. Só que não foi feito nada a Mardoqueu. E aí Amã está chegando bem nessa hora. E aí o rei chega para Amã, fala assim: Amã, fala para mim, o que eu devo fazer à pessoa cujo rei se agrada? Irmãos, quando Amã ouve essa palavra, o Amã pensa que é quem, irmãos? Pensa que é ele. Assim: rei, a pessoa cujo senhor se agrada, o senhor deve fazer algo maravilhoso. O quê? O senhor deve vesti-lo com roupas reais. E o rei, é verdade, ia anotando. E Amã pensando que era para ele aqui, tudo aquilo, mas era para quem? Para Mardoqueu. O senhor deve colocar vestes reais, colocar num cavalo real, deve colocar o anel do rei, deve e andar com ele diante da cidade, e a pessoa dizer assim: olha, aqui está o homem cujo o rei se agrada. E o rei Assuero fala assim: é isso mesmo? É. Então vai lá e pega Mardoqueu e faz isso com ele. Irmãos, é coisa gloriosa, porque mesmo diante da crise, mesmo diante do iminente problema, Deus continua a cuidar e mostrar que Ele está próximo a nos abençoar, irmãos. Deus está cuidando conosco, e isso é um sinal do cuidado de Deus, que Deus não esquece de nós, que Deus não está se esquecendo dos nossos problemas. Ainda que pareça, irmão, que Deus esteja tão distante, mas Deus está bem pertinho de você. Deus está no controle dessa situação. E aí a Bíblia diz que é marcado um segundo jantar. E nesse segundo jantar, Esther fala do seu problema. E Esther fala assim: olha, é o seguinte, Amã está tramando contra o meu povo, e eu sou parte desse povo, e eu vou morrer também, se o Senhor não fizer nada por nós. E a Bíblia diz que o quê? Que Deus poderosamente usa a vida do rei Assuero e não permite que aquele decreto seja executado. E mais uma vez, a gente pode dizer isso, irmão: o inimigo foi envergonhado. Glória a Deus. Amã foi envergonhado, Satanás foi envergonhado, porque essa é uma ação satânica, irmão. E mais uma vez o inimigo foi envergonhado. E o resultado disso foi o que, irmãos? Esther capítulo 8, versículo 2 diz o que? Que Mardoqueu assume o que? A posição de Amã. E mais o que? A forca que Mardoqueu tinha preparado para o povo judeu foi para quem? Amã, desculpa. A forca que Amã tinha preparado para o povo judeu foi para quem? Foi para ele mesmo. Ou seja, o inimigo
traçou o fim, só que o fim foi para Ele mesmo. É isso que Deus faz, irmãos. Não estou dizendo que Deus vai matar ninguém, não. Mas o que eu estou dizendo é que quando Deus está no controle da situação, pode até estar o laço pronto, mas como diz lá em Salmo, o laço foi quebrado e nós escapamos para a glória de Deus. E finalizando aqui, Esther capítulo 9, versículo 20. Eles fazem uma festa, a partir do versículo 20. Eles fazem uma festa na terra persa. E que festa é essa? A festa do Purim. Ou seja, eles celebraram diante do Senhor. No território que não era deles, eles puderam fazer uma festa ao Senhor. O povo judeu que foi livre da morte, porque houve alguém com ousadia, houve alguém que confiou no Senhor e entendeu: Deus está no controle dessa situação. Quero dizer para você, Deus está no controle dessa situação. Acalma o teu coração, acalma a tua vida, porque Deus está cuidando de ti, da tua família e dos teus, diante dessa crise e diante dessa pandemia. Oremos ao Senhor rapidamente. Senhor Jesus, quero te agradecer pela oportunidade de aprendermos mais de ti, aprendermos mais da tua palavra e sabermos que o Senhor está cuidando de nós. Continua, Pai, a cuidar do seu povo. Continua, Senhor, Deus Todo-Poderoso, a nos dar a confiança diária para que, Senhor, possamos enfrentar essas crises. Que a paz do Senhor possa reinar em nossos corações, mediante a todos os problemas e circunstâncias que enfrentarmos, e sabermos e termos a certeza que o Senhor é soberano em todas as situações e todas as circunstâncias. Deus, cuida dos teus filhos. Abre uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Pai, aqueles, Senhor Jesus, que estão enfermos, entra com cura, entra com restauração na saúde, visitando e libertando de todo mal. Mas, Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem e pedimos a Ti, Senhor, que a Tua vontade seja realizada em todas as coisas, pois sabemos que a Tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável e que o Teu nome sempre será glorificado. No nome de Jesus pedimos, cuide de nós, cuida, Senhor, da Tua igreja. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Passo aqui para os nossos superintendentes. Deus abençoe o Arlindo por mais uma aula abençoada, né? Mais um personagem da Bíblia que nos traz lições, Esther, né? E é interessante que, mais uma vez, uma das ferramentas muito importantes é a oração e o jejum. Irmãos, nosso Deus é soberano. Ele continua a trabalhar em meio às crises. E muitas das vezes, as crises nos fazem mais sensível a ouvir a voz de Deus. Ao hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Às vezes, infelizmente, para ouvir a voz de Deus, é preciso passar alguns momentos difíceis. Quando tudo vai bem, às vezes se distanciamos de Deus. Mas quando a tempestade vem, em meio à tempestade, nós ouvimos a voz de Deus. Amém, irmãos? Quero convidar aqui o pastor para fazer o término. Quero agradecer aqui o Theo pela assistência técnica, os irmãos que estão presentes, uma boa cooperação. Que Deus abençoe a cada um. Também aqueles que não pôde estar vindo, mas está acompanhando online. Que Deus possa abençoar a igreja dele, né? E que os irmãos que possam estar aqui venham. Domingo tem mais. Vamos falar de um personagem abençoado no próximo domingo, que é Jó, né? Um homem que passou também momentos difíceis e crises. O nosso trimestre tem mostrado personagens da Bíblia que têm passado momentos difíceis. Eu amo a palavra do Senhor, porque tem mostrado lados bons, mas também tem mostrado momentos difíceis da vida do homem, né? Que Deus abençoe a cada um. Quero passar para o pastor Itamar. Falar nesse microfone aqui, Pai do Senhor a todos, porque o Augusto falou com a máscara, o Arlindo falou sem. Né? Ele deu a aula sem máscara. Então tudo isso, e o Alex ficou com a máscara, vocês vê. Há um zelo, há um cuidado, há uma atenção, né? Isso é importante, temos que ter isso e continuar cultuando ao Senhor, irmãos. Então, os que estão em sua casa, vocês podem vir na escola dominical, vamos começar aos poucos, estar convidando
mas em trabalhos que tem pouca cooperação, que é a escola dominical que está aumentando, né? Assim também os cultos de terça-feiras. Muitos falam, pastor, eu quero ir, né? Fala com a Arlindo, com os obreiros. No domingo à noite é uma cooperação bem maior, né? Eu não consigo falar com isso aqui. Eu perguntei se foi com a máscara e estou com... No domingo à noite a cooperação é bem maior, então não é recomendável as pessoas de risco de idade avançada ou de uma área de risco, uma idade ao qual é recomendado que não venham. Mas mesmo assim, tendo todo o cuidado de máscara, distanciamento, álcool gel, a temperatura, venham, mas sempre com a distância adequada, viu? Às terça-feira, as pessoas que reclamam que não vêm, porque não podem vir, está com dificuldade, gostaria de estar nos cultos, às terças-feiras e às quintas-feiras vocês podem vir. Tem lugar para todos, as pessoas podem ficar lá distante, sem problema nenhum, né? Não vejo dificuldade até então. É claro que você é consciente de que, se tiver alguém de risco em casa, pense bem. Se você vê que a sua saúde também pode complicar, se caso adquirir esse vírus, também pense direito. Cada um tem que entender a dificuldade sua. Mas há possibilidade de vir às terças e quintas, sim. Aqueles que desejam vir aos domingos, sem problema nenhum. Amanhã haverá uma reunião na sede depois de 6 meses, né? Não sei o que vai ser tratado, mas pode ser que alguma coisa comece a abrir, entendeu? Para que possam os trabalhos voltarem. Tem pessoas pedindo para se ensaiar os departamentos, os grupos. Você fala, espere um pouquinho mais só, para que vocês tornem a ensaiar para poder louvar à noite aos domingos. Mas eu vejo que as coisas estão melhorando. Muitos dizem, mas está camuflado. A pandemia ainda está aí assolando, só não estão divulgando como divulgou no começo. E eu penso também assim, eu creio também mais ou menos por aí. Então temos que estar com nossos pés no chão, mas crendo nesta aula, crendo na palavra que foi dita aqui, no livro de Esther, a fé, a confiança, os pés no chão, em nome de Jesus, acredite e siga, caminhe. Deus está no controle, mas com todo o equilíbrio, né, e domínio próprio e pé no chão. Esse é o pensamento que eu tenho, nós temos passado para a igreja, né? Tenha fé, Deus cuida, tenha certeza disso, tenha certeza. A aula foi sobre esse sentido. Jó domingo que vem, mas sempre assim, com prudência, que Jesus nos ensinou. Seja prudente, equilibrado, pé no chão, né, para que não venha adquirir esse vírus. Tá bom? Esse é o pensamento. Mas a aula deu tudo a nós, a confiança, a fé, para que nós vamos avante. E não é falta de fé ter prudência, não é. Não é falta de confiança em Deus, não é, né? É simplesmente um zelo, um amor aos que estão na sua casa, ou aquela enfermidade que pode agravar se eu pegar o vírus. É isso, não é falta de fé, de maneira nenhuma. Tá bom? Em nome de Jesus. Mas eu como pastor, gostaria de dizer assim, ó, vem todo mundo, né, pessoal, vamos encher para nós adorar a Deus. Esse seria, né, vamos lá, vamos mover, fazer um movimento aí, um Pentecoste aí. Seria isso a lógica do dirigente de uma igreja, mas não é dessa forma que eu penso. Nós temos que zelar de vidas, pessoas. Isso também é gesto de amor. Agora, rapidinho, que hoje nós temos bastante água de falar. Eu estou pensando, né, foi até cogitado por uma irmã, dia 12, fazer um jejum, 12 de outubro, jejum e oração, de manhã até meio-dia, porque dia 15 de novembro também, nós temos um de gratidão a Deus, está na agenda, mas é um domingo, vamos conversar com, né, a superintendência, é um domingo dia 15 de novembro, mas dia 12 de outubro tem aí um mês e pouco, dá para nós estarmos pensando, seria com as irmãs e toda a igreja participar de um jejum. Precisamos jejuar, gente, orar. Foi ensinado isso hoje. E nós sabemos disso aí, né? Josafá também trabalhou, o rei Josafá também trabalhou sobre o jejum. Deus operou tremendamente. Vamos jejuar, orar. Faça essa prática. A igreja perdeu isso. Com o passar do tempo, pouco se vê falar sobre o jejum, né? A consagração. Se pouco vê falar. Precisamos desse costume não, né? Essa reverência, dessa
dessa obediência à palavra. A verdade é essa, obediência à palavra. Faça o seu jejum particular, você e Deus aí, ó, uma vez por semana, uma vez por dia, dentro do ano. Aí tal também, ó, rapidinho, ó, as coisas conscientes também. Pessoas que às vezes não podem ficar sem alimentar, vai jejuar. Não, você tem que se alimentar. Você não faça jejum, porque você tem que se alimentar, porque a sua saúde complica se você não se alimentar. Mas eu vou fazer jejum o dia todo, mas não pode, porque o médico recomendou que você não deve fazer. Olha só, mesma coisa é o vírus aí, né? Então faça um jejum curto, mas com obediência, com reverência, você e Deus, e ore. E Deus opera tremendamente. Eu vejo o jejum como uma oferta de gratidão, abster-se, né? Sacrificar-se ou abster-se de alimento por uma causa. Não é uma troca, é uma oferta. Eu jejum, o Senhor me dá. Não é trocar com Deus. Jejuar é ofertar e abster-se, né? Em gratidão a Deus. É o entendimento que tenho. Amém? Vamos pôr de pé, vamos orar e vamos encerrar. Vamos cantar o corinho. Boa aula, Deus abençoe, lindo. Deus te abençoe a toda a igreja. Eu estou vendo que a cada dia passa melhor a cooperação. Amém? Senhor, que diremos, Pai, nesta manhã, que o nosso coração está cheio e alegre com o Senhor, porque sentimos através desta aula, Pai, pela tua serva, ao qual foi usada e o teu servo ministrou, e muitas coisas aprendemos, ou já sabemos e voltou à memória, ou nós aprendemos junto também um com o outro, como o Senhor é presente em nossa vida, como o Senhor contempla a cada dia, como o Senhor muda a circunstância, como o Senhor faz das coisas difíceis e provadas em benefícios, em vitória. Por isso nós te louvamos, Senhor, de ter o Senhor assim, ó Pai, cuidando da tua igreja, do teu povo. Muito grato por tudo, em nome de Jesus, amém. Antes de eu dar o corinho aqui, eu falando do corinho, hoje à noite teremos um culto também da família, então venham, haverá uma distância determinada, aos domingos tem sido bênção. Hoje o Rafael da Avanço vai estar pregando, o Rafão, né? Domingo passado o Alindo trouxe uma mensagem e um testemunho que ele passou, hoje o Rafão vai trazer um testemunho também, não sei se vai testemunhar, vai trazer uma mensagem, né? O meu filho, tem um Rafão e tem um como é que chama aquela da internet lá que tem sempre esqueci o nome dele, é um barbudinho também, Vagão, né? Coisa assim, né? E tem o Rafão também, que é o filho que hoje vai estar pregando, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos louvar então? É um louvor, né? Vinde o seu tempo de estudo da escola dominical, com as lições aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos Jesus Cristo em sua paz e amor, e nos concede para sempre do seu celeste favor. E aos visitantes amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.